Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 28 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior do vídeo você vai ter aí um botão inscreva-se e logo do lado ali o sino das notificações para deixar ativado e ficar antenado em todo o conteúdo do canal, logicamente com foco em aproveitar toda a parte de aprendizado existente no canal e toda a parte de programação de análise do canal. São no mínimo 2 análises todos os dias aqui para você dentro do canal, aqui no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Seguindo agora para falar aqui do nosso querido Ibovespa, mas antes, aqui na parte inferior do vídeo também tem uma imagem, inscreva-se. Se você passar o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever no canal. Ibovespa, chega a voz falhou, hein? Queda de 4,22%. Queda acentuada. Ontem até num vídeo aqui no Instagram, no fechamento do pregão de ontem, eu mencionei que o fechamento de ontem foi um fechamento que trouxe o Ibov para abaixo de 100 mil pontos e chegou num nível importante. Então, ou seja, importante no sentido de sustentação acima desse patamar ou acima desse nível aqui. Passou, foi batido. Com isso, o que gera essa sinalização aqui? Nesses 2 pregões seguidos de muita força para baixo. Muda a tendência de alta de curto prazo. Já não temos mais essa tendência de curto prazo. Segundo ponto, gráfico semanal. Gera uma formação de topo abaixo do topo anterior, ou seja, basicamente aqui abaixo da região ali de topo mais alto, volta para baixo, perde a mínima. Foram pontos que eu até comentei na última análise de fechamento. Isso é importante, o Ibov permanecer acima da região dos 98.300, que é esse patamar aqui assim, ó. Perdeu isso aqui, voltou forte para baixo das médias, distanciando muito do ponto lá de suporte. Isso traz realmente um aspecto muito negativo, que só vai ser revertido. Vamos supor que o próximo pregão mude completamente o que levou essa venda toda para cá. Um retorno do preço para cima da máxima do pregão anterior. Isso seria o principal sinal para anular a mudança de perspectiva gerada no pregão de hoje. Logo, essa mudança de perspectiva aumenta a probabilidade de testar essa região aqui, ó, de suporte, localizada ali na faixa dos 94 mil pontos, até o patamar de 93.400, zona de suporte atual. Depois tem a região dos 90 mil pontos e abaixo disso 86 mil pontos. Teve até uma pergunta também lá no Instagram, questionando, Dalto, se vier a segunda onda do Covid, quais são os níveis de suportes mais relevantes? Eu citei 90 mil e, logicamente, tem esses 94, mas os mais relevantes, imaginando uma nova pancada para baixo, 94 mil, 90 mil e 86 mil pontos são os níveis mais importantes que era a pergunta, que podem segurar o movimento de baixa do índice Ibovespa. E olhando para o gráfico mensal do Ibovespa, segue dentro do movimento de baixa dos candles, máximas descendentes. Estava vindo bem. Tava bom, parece que piorou. Tava vindo bem aqui no mês, com alta chegando a bater em alta de 7%, né, pelo menos até no fechamento da semana passada. E essa última semana está sendo desastrosa para o índice Bovespa. Dá para ver que pelo gráfico semanal uma queda ali de 5,79%. Ou seja, deixando que era uma alta de 7%, virando aqui uma alta de 0,84% no mês. No início do mês tem uma análise minha sobre a questão da expectativa aqui do Ibovespa, de poder ter 3 meses a 4 meses ainda de correção. Não descarta a possibilidade no próximo mês chegar aqui a superação de máxima, mas a gente ainda poderia ter mais um mês aqui ainda para baixo, principalmente se o Ibov não conseguir voltar a fechar para cima aí da média móvel de 13 períodos até o fechamento desse mês, que vai até faltando mais 2 pregões, né? 29 e 30 para fechar o mês. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Gráfico de 60 minutos. Que dia, comparado, juntando com ontem, começou aqui, ó, máxima descendente e não parou mais de máximas descendentes. Ou seja, o foco o tempo inteiro de buscar operações na ponta vendedora de topo descendente no gráfico de 10 minutos principalmente. 10 a 5 minutos, possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Em tempo inteiro para baixo, sem gerar sinalização de fundo. Ameaçou aqui um martelo, ameaçou outro martelo, mas não confirmou, não gerou superação de máximo, não quebrou essa sequência. Baseado nisso,
e na questão de dar um zoom menos aqui, ó, na questão, tirar a questão do ajuste, de ter chegado nesse nível aqui de suporte, que é uma região ali por volta dos 95.450, ocorrendo aqui alguma sinalização de alta no G60 ou no gráfico de 30 minutos de fundo, apoia mais buscar uma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Aí um alerta aqui na questão do tamanho da volatilidade. Se vocês observarem a volatilidade, comparando ali pregões anteriores, na questão de volatilidade, tínhamos aqui, em média, uma oscilação ali na faixa de 270 pontos. Até o pregão ainda de ontem, que aumentou mais a volatilidade. Antes era um pouco menos ainda, mas enfim, na faixa de 260 pontos, volatilidade média dos últimos 10 candles. Só que no dia de hoje, tivemos aí um aumento ainda um pouco maior dessa volatilidade, candles ali de 300 pontos, um aumento mais intenso aí dessa volatilidade. Antes aí a gente tinha uma volatilidade um pouquinho mais baixa ainda, na faixa de 200 pontos, chegando aqui na faixa de 260, 250 pontos e aumento maior ainda da volatilidade no gráfico de 10 minutos. O que você faz com isso, com essa informação? Você trabalha com um número de contratos menor nas operações. E olhando aqui para o mini índice que eu mencionei, se abre subindo e passa a gerar fundo ascendente, colocando aqui até a questão da média, acima da média ou acima desses fundos aqui anteriores, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade. Subiu, fraquinho, bateu na média, girou topo descendente, ficou batendo na média, gerando topo descendente, foco maior em buscar a operação na ponta compradora, seja no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. Dólar no dia de hoje, alta no dólar de 0,9%, o dólar abriu com um bom gap de alta, foi lá em cima, voltou, veio aqui, fechou o gap e agora segue no seu movimento de subida, tendência de alta e de curto prazo no dólar e gráfico semanal depois de 3 semanas aqui de lado, até comentado no radar da semana, aumentou o viés aqui, ó, a expectativa de ter algo para cima. Olhando para o gráfico de 60 minutos, pensando aí no próximo pregão, já abriu aqui forte essa penúltima hora de pregão. Então, ou seja, mantendo-se dentro de um movimento de subida, sem gerar sinalização de baixa, de topo no G60, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no dólar. Voltou para baixo dessa região aqui, ó, dessa região ali por volta dos 5.750, 5.750, 5.748, voltaria a trabalhar com venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento lá para a faixa dos 727,5. Ações, PETR4 no dia de hoje, pancadaça para baixo, né? 6% basicamente de queda, vai caminhar para o 6%, que está aqui menos 5,94%, mas o leilão está apontando para ainda perder mais força e fechar basicamente na mínima do dia, lá na casa dos 18,65, a mínima é 18,68. Então, a queda acentuada na faixa de 6%, só para mencionar em relação ao IBOV, voltando aqui para a queda de hoje do IBOV, que está ainda podendo ser alterada até o fechamento do pregão, mas é a maior queda do Ibovespa desde o período da crise do Covid, vamos dizer assim, da primeira onda do Covid. Não teve nenhuma queda tão intensa como essa no pregão de hoje, como teve do início da crise. Então, na Petro, perdeu todos os fundos anteriores, ou seja, retomou a tendência de baixa de curto prazo, movimentações de alta, gráfico de 60, gráfico de diário, batendo em níveis de resistência, gerando topo descendente, foco muito maior em trabalhar na ponta vendedora de day trade, de swing trade. Ação gerando aqui um pivô de baixa no gráfico semanal, reforçando no gráfico mensal a continuidade do movimento de queda. E pelo gráfico mensal não tem muito suporte tão relevante pela frente não. Pelo menos que eu visualizo aqui, a não ser que seja a gente botar aqui os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida para falar em suporte lá na faixa dos 17,67 e na sequência na faixa dos 16,10. Esse sim eu considero um pouco mais relevante, pois passa por alguns níveis importantes, retração de 50%. É importante ressaltar que não significa dizer que a Petro vai bater aqui, mas é só importante mencionar que nesse momento não há nenhuma sinalização que apoie uma operação de compra de swing trade ou mesmo de médio prazo na Petrobras. Dentro da minha leitura, dentro do meu perfil. Vale 3, que pancada para baixo no pregão de hoje. Queda também grande, 3,47%. Lembrando, a Vale tem uma volatilidade menor do que a Petro. Dá para perceber aqui, ó, qual a volatilidade na Vale após o pregão de hoje. Volatilidade média
2,15%. O pregão de hoje foi bem acima da volatilidade média. Volatilidade média da PTR4 na faixa de uns 3,5%, ou seja, maior do que a volatilidade da Vale, mas foi uma queda ainda bem intensa da Petrobras. Na Vale 3, o que essa queda proporcionou? O final da tendência de alta de curto prazo. O último fundo ascendente foi perdido, fechamento para baixo da média, anulou a tendência dela de alta de curto prazo e trouxe a ação para a região de suporte, que pode trazer um repique de alta aí no próximo pregão. Olhando para um gráfico de 60 minutos, se fosse arriscar algum tipo de operação, dentro dessa região de R$60, superação da máxima no candle anterior, possibilidade de tentar pegar um repique de alta, mas sabendo que tem um risco maior, porque é uma operação já contra a tendência. No gráfico de 60 minutos, que é a tendência de baixa, e no gráfico diário já tem uma tendência indefinida de curto prazo no ativo. Voltando a trabalhar para baixo de R$60, deteriorando ainda mais o cenário dela de curto a médio prazo. Médio prazo ainda é de alta, só muda a tendência de alta se voltar para baixo dessa região aqui de fundos anteriores. Seguindo aqui para as ações que eu vou comentar, assim, eu já comentei aqui Petro e Vale, esqueci de colocar aqui para vocês quais são os ativos que eu vou abordar. Raia Drogasil, Lame 4, BBDC 4, GGBR 4, ABEV 3, VVR 3, Azul 4, Ciel 3 e JHSF 3, além dos ativos que já foram comentados. Falando primeiramente de RADL3, acionou a nossa saída. Como acionou a nossa saída? O stop estava aqui. Então, a operação já foi encerrada na abertura do pregão, conforme comentado dentro do aplicativo DV Invest. Eu coloquei lá o leilão de abertura da RADL3, mencionando que a operação seria encerrada na abertura, porque já ia abrir basicamente logo abaixo do nível de stop que foi estabelecido. Essa operação, então, da Raia Drogasil proporcionou aqui uma perda de 2,83% na operação, e isso representou uma redução de 0,48% do capital total após o encerramento dessa posição. Aí fica aquela questão, esse é um momento no mercado que fica mais forte a questão da gestão de risco. Quando tudo está subindo, aí cai pouquinho, aí volta a subir, tá ok. Mas a hora que você vai ver que sua gestão de risco funciona ou não é na hora que você tem as quedas mais intensas, que existem esses momentos no mercado. E aí é muito importante ter essa gestão de risco. Por quê? Porque aprender a aceitar perder, mas perder pouco. Não deixar uma perda ficar muito grande. Porque isso afeta emocional, afeta a decisão. Às vezes você sai com uma perda muito maior do que deveria, comendo um bando de lucro aí que você tinha obtido anteriormente. Isso acontece com frequência. Por quê? Porque é muito difícil a gente aceitar que está errado, aceitar sair perdendo, com menos dinheiro que colocou na operação. Mas saibam que no mercado de renda variável isso é fundamental. Para evoluir no mercado de renda variável é fundamental aceitar perder, para você ganhar no todo, no passar do tempo, e com as operações que deram certo você ganhar mais do que as que deram errado. Outro ativo que nós encerramos a posição foi a Lame 4. Vou deixar até na tela aqui já o controle das operações. Lame 4, que a gente tinha entrado contra a tendência, ela foi lá e bateu no stop na abertura também do pregão, pulando o stop que eu tinha reposicionado para cá, que foi um stop ali na faixa dos R$ 25,34. Também informada que a saída da operação ocorreria na abertura do pregão. Sem saber se ia continuar caindo mais, a mesma coisa da RADL3, apenas eu sabia que o motivo que me levou a comprar foi cancelado, foi anulado. O motivo que me levou a comprar a RADL3 foi cancelado. Foi uma formação de um fundo, aqui também uma formação de fundo, nesse caso aqui fundo descendente, foi cancelado. Foi anulado essa formação de fundo. O que vai acontecer depois é algo que eu não controlo, mas o que eu controlo é que eu vou encerrar a posição com essa perda aqui. Qual perda? Perda de 3,11%, capital total redução de 0,44%. Então existe a diferença de você perder isso aqui e quanto você colocou no capital. Se você tinha R$100 mil e colocou lá 14 mil, isso representou uma redução de 0,44% dos R$100 mil. Próxima ação a ser comentada, vamos falar aqui de BBDC4, bancos que terminaram a semana muito bem na semana passada, inclusive anulando a tendência de baixa de médio prazo. Está vindo para uma semana bem negativa. Logicamente tem mais dois pregões. Dois candles muito fortes para baixo, com gap de baixa. O gap de baixa, o lado negativo do gap de baixa é que ele pula a zona inteira, a região inteira de suporte, antiga resistência.
Agora isso aqui tende a funcionar de novo como patamar de resistência. Está em tendência de baixa? Ainda não. A tendência, tecnicamente, graficamente falando, é uma tendência de alta. Baseado ainda nisso, em cima ali da média móvel 3 períodos do gráfico semanal, aqui do lado, a alternativa que teria aí, logicamente, considerando que está em cima do topo ali anterior, que é um patamar também que tende a funcionar como suporte, uma das alternativas que teria seria buscar alguma entrada aqui no G60 para um tiro curto, tentando pegar um movimento de recuperação do preço, com stop curto pelo gráfico 60 minutos nos próximos pregões. Isso pode acontecer em TUB4, em TSA4, em BBAS3, avaliando justamente o ponto que seria a entrada ali, olhando para o gráfico diário. Quanto mais dentro de um suporte for, melhor. Quanto mais dentro chegar ali nos 20,88, até um patamar ali para trás, que é dos 20,70, que é aqui, ó, essa região que veio o topo aqui e vem aqui para trás fundo, vem topo aqui nessa região, enfim, quanto mais a junção de uma faixa de preço onde houve briga mais intensa entre compradores e vendedores, melhor seria para arriscar essa entrada de uma compra ali pelo gráfico 60 minutos em cima de BBDC4. Então a tendência é de alta, mas não me gera compra de imediato, assim, ó, vou comprar já o fechamento do pregão de hoje, ou já tem um ponto de entrada aqui, não, aguardaria alguma possibilidade de entrada pelo G60, mas sem exigir muito para cima. Sem exigir muito para cima, sendo mais otimista aqui para essa região de gap, que começa na casa dos R$ 21,81 e vai até R$ 22,86. Gerdau, GGBR4 no dia de hoje apresentou uma queda de praticamente 6%, 5,9%. Não anulou completamente ainda a tendência de alta de curto prazo, considerando isso aqui tudo um movimento de subida. Mas se a gente parar olhar aqui que ficou de lado um tempão, aí gerou o rompimento para cima e gera um retorno totalmente contrário para baixo, ou seja, vê esse rompimento para pivô de alta. Na sequência, não só perde a mínima desse candle, que seria um ponto de stop, para quem estava comprado no swing trade, ainda vem e rompe todo o suporte para baixo dessa lateralização, fecha para baixo, faz um fechamento abaixo do topo anterior e da média móvel de 3 períodos aqui na casa dos 22,67. Então, temos aí um viés mais de baixa, apontando para o próximo nível de suporte, um nível que também é um fundo, em cima de um topo anterior chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal que fala sobre a mudança de polaridade. Um suporte virar resistência, uma resistência virar suporte. Então, próximo nível aqui na região, primeiramente dos 21,80 até um patamar ali de 21,45. Indo agora para Ambev, a BEV3, a ação terminou hoje, inclusive a Ambev 3 foi uma escolha aqui no Instagram, @dvinvest, lá via Stories, todo dia coloca lá qual ativo você, dois ativos, qual ativo você deseja que seja comentado, feito uma análise na análise de fechamento do pregão. E também é feito também uma enquete, qual ativo você deseja ter uma análise especial no pregão seguinte, né? Por exemplo, nesta quinta-feira, a análise especial acontece toda terça e quinta, já tem lá a votação em aberto, só escolher lá entre Vale 3 e Usim 5, uma briga pesada aí no setor de mineração e siderurgia. Nesse caso aqui temos a ação da Ambev ainda dentro de um contexto de tendência de alta, mas com esse retorno aqui do preço para baixo desse candle que foi responsável pelo pivô, isso já foi o primeiro sinal de fraqueza por parte dos compradores. Segundo, confirmando esse candle, acelerando o movimento de baixa e jogando o preço para próximo do suporte anterior, então já gera ainda uma expectativa um pouco mais negativa. Não vejo alternativa muito interessante de entrada não, teria que arriscar muito aqui uma compra em cima desse suporte para tentar pegar um retorno do preço para o gap ou para essa região de topo anterior. Resistência mais próxima, 13,72. Suporte mais próximo, na casa ali dos R$ 13,15, que coincide basicamente com esse nível aqui de topo anterior. Tem até um topinho um pouquinho mais abaixo, que vem aqui de trás. Enfim, tem esse nível aí que aqui para trás seria lá na faixa dos 13,10. Então, de 13,15 a 13,10, zona de suporte para Ambev. Perdido isso aqui, anula a tendência de alta. Cria-se um viés um pouco mais baixista, apontando para o fechamento desse gap aqui, que seria o próximo suporte ali na casa dos 12,84 a R$ 12,81. VVR3, Via Varejo, mais um dia de pancada. 3 pregões consecutivos. Queda de 3,35, queda de 3,72 e queda de
7,36%. Somou essas duas quedas, vê essa queda aqui enorme, onde traz o papel para baixo de nível de... Lá para trás que eu comentava assim, ó, a sanção precisa voltar para cima aí, pelo menos no patamar dos R$18, para se trazer a expectativa mais alta de buscar operações na ponta compradora. Agora simplesmente ela varre tudo isso aqui para trás que ela fez a partir dos R$18, faz um fechamento, fecha abaixo dos R$18 e consequentemente fica com um viés mais de baixa mesmo o papel. E esse viés de baixa significa dizer o quê? Que eu já vou vender aqui? Não. Significa dizer que se ela recuar de maneira fraca aqui, gerar topo descendente, para baixo, seja dos 18 ou para baixo, principalmente ali no patamar de 18,55, foco maior em venda de day trade. Se continuar caindo, para arriscar a compra aqui, seria mais dentro possível do suporte ali na casa dos R$17, número redondo, a R$16,90. Eu usaria até um gráfico de 60 minutos para tentar pegar justamente essa entrada de superação da máxima que é no anterior, para tentar pegar um movimento até a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico de 60 minutos. A Azul 4, dia de hoje também queda intensa de 9,58%. A ação varreu também aqui para trás algumas mínimas de fundos anteriores, uma linha de tendência de alta ligando aqui, perdeu com um gap de baixo e já perdeu todos os fundos anteriores, né? Já veio para baixo dos 23,70, já fechou abaixo dos 23,70, aumentando a probabilidade de testar um próximo nível de suporte na faixa dos 23,30, que está muito próximo. Abaixo disso, o outro patamar que foi bem testado aqui para trás, em termos de topos anteriores, é uma região aqui mais por volta de um patamar que vai de 22,90 até um patamar de 22,70. Zona de suporte. Também outro ativo que acontecendo alguma movimentação contrária a essa queda aqui, olharia com carinho nas próximas semanas para buscar a operação de venda de swing trade. Cielo, aquele ativo que está fraco no longo prazo, os ativos de maior destaque de queda no pregão de hoje, queda de 11,66%. Perdeu aqui tudo para trás, força para baixo, retomada da tendência de baixo de médio, de curto e longo prazo, tudo alinhado para baixo. Gráfico diário não estava alinhado com médio e com longo, agora voltou a alinhar para baixo aqui e em cima de um patamar de suporte, que é a região dos 3,41. Fechou exatamente em cima da região dos 3,41, 3,40, enfim. Zona de suporte. O nível mais baixo do suporte, R$ 3,23. Continuando desse jeito, a Cielo vai sair da minha lista de acompanhamento. Daquela lista das 100 ações que eu acompanho, um dos critérios é está cotado acima dos R$ 3. Passar abaixo dos 3 vai sair da minha lista de olhar todos os dias esse papel. Até que não faria tanta diferença não, porque é um ativo que não entra nas carteiras que eu coloco, a carteira exponencial, a carteira perspectiva, e dificilmente consigo encaixar uma compra aí no papel dentro desse cenário gráfico mais negativo como um todo. É um papel apontando aí para baixo, perda de suporte seriam níveis de saída de compras que foram executados de alguma forma nesse papel, aqui seria um ponto de stop, aqui outro ponto de stop. Enfim, ativo ruim, graficamente falando, em todos os prazos operacionais. E JHSF3, que tem um gráfico mensal interessante de longo prazo, tendência de alta de longo prazo, mas passa por um processo de correção, assim como o B3SA3, assim como o VVR3. Então, vários outros ativos passando por um processo de correção da tendência de alta de longo prazo, assim como o LAME4. Dentro desse contexto, ainda não tem um sinal claro de subida. E aí, olhando para um gráfico diário, o que era aqui o semanal, uma movimentação que foi forte aqui nesse candle, perdeu força, alinhou forte para baixo, retomou a tendência aqui nesse caso, estabeleceu a tendência de baixa de médio prazo, retomou a tendência de baixa de curto prazo, movimentação muito forte para baixo, topos e fundos descendentes, gap de baixo, movimentação então para cima no gráfico diário nos próximos pregões, foco em buscar a operação de venda de swing trade nessa ação mensal, apontando para se ter uma correção um pouquinho maior desse todo esse movimento de subida que pode, não que vá, chegar à região dos R$ 6. E o principal, tem alguma possibilidade de abrir uma compra aqui pelo gráfico diário? Dentro do que eu trabalho, não. Porque a tendência já não é mais de alta, é uma tendência de baixa, clara. Qualquer alternativa de buscar uma operação de compra em cima de nível de suporte para trabalhar com stop curto seria pelo G60, mas mesmo assim o G60 ficou com stop longo, hein? É um martelo bem montado, um padrão de reversão dos candles bem montado, mas um stop longo
relação risco-retorno, se você projeta para média, é menor. Aqui é maior do que esse nível aqui, ou seja, aqui não daria 1 para 1. Por esse motivo, esse tipo de entrada aqui eu ficaria de fora. Agora, se abre caindo, vai se afastando mais, gera um candle pequeno, supera a máxima desse candle, é uma das possibilidades de tentar um tiro curto usando um gráfico intraday de 60 minutos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento, se ela foi útil de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Um grande abraço e até o próximo pregão.